Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos começar mais um módulo do nosso curso de mestrado e esse módulo, ele particularmente, ele vai falar sobre um tema que é extremamente importante para todos nós, sem sombra de dúvida. É um tema que ele norteia, vamos colocar assim, a atuação profissional de cada um de nós. Por isso que é importante ter um momento em que a gente possa conversar sobre bioética, e é exatamente isso que nós vamos fazer aqui, né? Conversar bastante sobre bioética, né? Então, como vocês já notaram, o tema do nosso módulo é bioética em saúde, em ciências da saúde. É justamente isso que a gente vai conversar. E a bioética, ela entra como um tema extremamente importante, principalmente no atual contexto que nós vivemos, né? Que a gente tem na área de saúde uma invasão de dados e de informações que realmente quebram estruturas básicas e conceitos básicos que estão envolvidos na bioética. Por exemplo, né, quando um profissional de saúde, seja ele um médico, um farmacêutico, um biólogo, um enfermeiro, um fisioterapeuta, ele divulga informações não científicas, né? Ele divulga notícias, por exemplo, que ele obteve a partir de WhatsApp, a partir de jornais não confiáveis, ele passa isso para frente. Isso por si só, por mais até bobo que pareça que eu vou falar, é uma quebra de ética profissional, sem sombra de dúvidas. Porque se você é um profissional de saúde, a primeira coisa que você tem que fazer é zelar pela saúde do outro. Enquanto você estudou, você foi preparado a vida inteira para fazer exatamente isso. Quando você rompe esse processo, você está, sim, quebrando um conceito ético profissional. É claro que você não é obrigado a saber sobre todos os temas da área de saúde, sobre as ciências da saúde, mas você é obrigado, como profissional de saúde, a só divulgar aquilo que realmente é correto. Então, você está na revista X, baseado no artigo Y, que foi publicado em tal dia, em tal data, então você tem que informar, não desinformar. Eu gosto desse exemplo que eu dei, porque ele é algo muito atual, né? Ele mostra justamente o que a gente está enfrentando hoje. As questões que nós estamos enfrentando hoje são questões extremamente complicadas, né? Então, se a gente tem, por um lado, essa questão que quebra, né, a ética profissional, né, que quebra a relação correta, baseada principalmente em informações erradas, né? E a gente tem também um contexto que vem associado, por exemplo, a atos errados, né? Então, você, por exemplo, fornecer medicamentos que ainda não tem comprovação científica, baseado em grupinhos de colegas que acreditam em coisas mirabolantes e fantasiosas. Isso é errado, né? Um exemplo, né? Alguns médicos, talvez uma parcela grande deles, mas não todos, óbvio, receitaram cloroquina, ivermectina, medicamentos, drogas, sem nenhuma comprovação correta da sua serventia, né, da sua ação, quando a gente pensa, por exemplo, em Covid-19. Isso é antiético. Mas eu vi no meu laboratório, no meu consultório, um paciente que eu receitei cloroquina e o paciente veio a melhorar. Isso não é ciência.
né? Isso é achismo. A relevância de você ter receitado cloroquina para esse paciente naquele dia e você achar que ele melhorou por isso, seria a mesma dele estar usando meias azuis. A relevância nenhuma. Então, isso é uma quebra de ética. Então, a gente, talvez, por isso que eu chamo mais uma vez a atenção para esse tema. Né? Por que ele é tão importante nos dias de hoje? Né? Justamente por isso que a gente está vivendo um período extremamente complexo. Né? Um período onde você tem conceitos éticos, bioéticos, sendo completamente ignorados, né? Sendo jogados a escanteio por interesses diversos, né? Por interesses políticos, por interesses econômicos e por aí vai. E mesmo que a gente viva num mundo, né, que às vezes até pregue a existência desses valores como algo bom, a gente ainda tem que se nortear pelos conceitos principais, né, que é o respeito ao outro, que é o se dedicar ao outro, né, independente da ideologia política, de quanto de dinheiro ele tem, mas da pessoa. Isso aí, por mais às vezes que até meio ingênuo pareça falar isso hoje, mas isso ainda tem que ser o norte, né, da maioria dos profissionais, maioria não, de todos os profissionais de saúde, né? Isso tem que ser o norte, a principal dedicação que todos nós devemos ter. Então, isso aí é muito importante, justamente por essas questões, né? Justamente por essas questões. Bom, então, como eu já falei para vocês, a gente vai conversar justamente sobre a bioética, né? Então, a gente vai contar, para começar essa conversa, que é justamente aquilo que a gente vai analisar ao longo dos nossos módulos, ao longo dos nossos encontros, né, no módulo, a gente vai ver mais detalhes dessas questões. Eu separei alguns artigos para vocês, separei algum material que realmente vai ser muito importante e que vai ajudar vocês a compreenderem melhor essas questões que nós iremos discutir nesses 4 encontros que nós vamos ter. Né? Então, a gente tem, como sempre, a gente vai ter ali 4 encontros, e nesses encontros a gente vai discutir temas ligados especificamente nesse módulo, ligados a questões éticas. Né? Quando a gente busca ali uma definição básica, né, do que é ética, a gente pode, como eu coloquei aqui, né, você segue essa regra, né, no convívio com as pessoas em uma vida cotidiana, né, uma vida rotineira, isso é algo básico. Né? Você tem ali normas de trânsito para você seguir, você tem normas de convívio social, né? Não é de bom tom você ir à casa de alguém sem avisar, né? Ou você atravessar um sinal vermelho, ou você furar uma fila, ou você oferecer dinheiro para um policial, para ele não te multar, por exemplo. Isso é errado, né? Então, a gente tem ali regras, conceitos que estão relacionados com a nossa vida e que formam, né, um conjunto de regras que a gente considera correto. A gente considera esse conjunto de regras ético. Não é ético você agir assim. É correto você não atravessar, vamos falar do pedestre também, atravessar um sinal, né, ali, atravessar a rua ali no sinal vermelho. Isso é errado. Né? Não é ético você furar filas. Então, a gente tem nossas regras básicas. Só que quando a gente pensa na área de saúde, a gente também tem um conjunto de regras que são importantes para o nosso convívio, né? Que são importantes para as nossas relações profissionais. Por isso que eu comecei essa conversa falando justamente da questão atual que a gente está vivendo, né? Onde você tem justamente uma ruptura dessa relação.
né? Você tem muitos médicos, por exemplo, receitando drogas que a gente sabe de forma que são ineficientes, né? Não tem efeito nenhum para a COVID. Você tem técnicas que não têm o menor cabimento, que estão sendo difundidas. Isso tudo é antiético, né? É errado você usar uma pessoa como cobaia, né? E a gente teve, infelizmente, isso aqui no Brasil. A gente teve, por exemplo, no estado de Manaus, médicos utilizando cloroquina de forma indiscriminada, em altíssimas dosagens, em pacientes sem nada na ciência apontando que isso tem algum efeito prático, né? Você teve médicos em Manaus, no Rio Grande do Sul, usando cloroquina na forma de inalação. Ou seja, o nível de loucura, né? de falta de respeito, né? De discriminação, né? De desconsideração com o outro, que a gente viu isso talvez na Alemanha nazista, nas práticas não sei se ele pode ser chamado de médico, né? Mas do médico Mengele, né? Oficial nazista. Então, eu acho que o que a gente viu hoje foi justamente a necessidade dessas bases serem muito bem alicerçadas, né? É claro, por exemplo, que só você ser uma pessoa que sabe tudo sobre questões éticas, você leu todos os livros, todos os bons artigos, só isso não basta, né? Você ainda tem que ter uma conduta moral que você adquire ao longo da vida, né? Eu acho que dificilmente alguém que foi a Manaus, por exemplo, fazer esses experimentos nazistas, pode-se dizer, com essas pessoas, elas nunca tinham visto bioética na vida, ou ética na vida. Duvido. São pessoas que se formaram em faculdades que, com certeza, encontraram ali uma cadeira, um módulo falando sobre isso. Ali é uma questão que vai além do conhecimento, uma questão que tem uma pitada, né, de desvio moral muito forte. E a bioética também ela trata disso, né? Ela nos ensina que não basta só você ter a vivência acadêmica, você tem que ter uma questão de empatia pelo outro, para saber o que é certo e o que é errado. Então, uma área muito ampla, né? Ela tem várias vertentes, né, que são muito importantes para a sua compreensão como um todo. Mas a gente sabe, então, que a bioética ela vai cuidar, né, dessa parte ética, né, de tudo que diz respeito. Né? Desde quando, por exemplo, o paciente ele entra na sua sala, ou você vai fazer algum procedimento com o paciente, ou você vai no laboratório, porque eu estou falando só das questões éticas que envolvem a clínica. A gente tem todo um conjunto de questões éticas que envolvem, por exemplo, a ciência. Né? Então, você vai, por exemplo, se você for, por exemplo, fazer experimentos com animais, esse experimento tem que seguir um processo correto, né? Você tem que primeiro eutanizar esse animal, né? E tem que ser de uma forma que ele também não sofra. Você tem que manter uma existência digna para esse animal enquanto ele estiver ali disponível, vivo, no caso, para os seus experimentos, né? Então, existe hoje, mas a gente vai também até discutir essa questão também, uma grande discussão na ciência até que ponto é interessante ou não. Porque, na verdade, interessante não é. O ideal seria você não usar animais para experimentação científica. Mas a gente sabe que, principalmente quem trabalha com imunologia, eu, no caso, de biologia molecular, são os melhores modelos. Né? Se você pega... Por que o camundongo, por exemplo, ele é tão utilizado para experimentos envolvendo vacinas, buscas, né, por vacinas, envolvendo doenças autoimunes, envolvendo a imunologia como um todo? Porque é um animal que tem um sistema imunológico muito mais, não vou dizer próximo, mas muito mais modelado ao humano.
né? Você consegue tirar dali conclusões que, geralmente, no humano, no Homo sapiens, no caso, você tem ali um nível de coincidência, né? De semelhança. Coincidência não, de semelhança. Então, hoje a gente sabe que existe algumas linhas de pesquisa que estão muito relacionadas, por exemplo, a você excluir os animais, né, principalmente por questões éticas, né? A gente sabe que não é interessante, mas a gente sabe que precisa, né? Isso também é uma discussão. Até que ponto você pode imprimir um sofrimento, uma dor a um outro ser vivo para atender interesses humanos, né? E a gente sabe que muitos desses interesses eles ainda vêm com o viés do egoísmo, da busca excessiva por acumular dinheiro, né? E essa é uma questão muito interessante, né? Uma questão que tem que ser analisada. Mas hoje a ciência também reconhece isso, ela sabe disso, e por isso que ela cria mecanismos, como a gente sabe, que são mecanismos que podem resolver essa questão, né? São mecanismos que podem substituir a utilização de animais, né? Então, hoje, por exemplo, você tem pesquisas que mostram que você pode criar células, né? Então, há pessoas que trabalham, ao invés de você ter ali um animal como um macaco, né? Você vai abrir o cérebro dele, que você vai ter que expor o sistema nervoso dele para você fazer algum procedimento, o que vai estar implicando em sofrimento desse animal. A gente pode, por exemplo, hoje, retirar células que a gente sabe que são células totipotentes, né, que são células pluripotentes. O que são esse tipo de célula? São células que têm a capacidade de se diferenciar em qualquer coisa que ela seja estimulada. Então, são células que ainda não se diferenciaram e que, quando você estimula essas células de forma correta, elas podem se transformar de uma célula cardíaca a um neurônio. Então, você pode criar mini neurônios, né? Você pode, que na verdade você vai mais além, você pode criar mini cérebros, né? E a existência desses mini cérebros, baseados justamente nessas células, ela é importante para você fazer procedimentos bioquímicos, fisiológicos, genéticos, de biologia molecular, em células nervosas. Na verdade, em conjuntos celulares que simulam o cérebro. Então, você acaba criando uma alternativa à utilização, por exemplo, de animais, né? No caso do macaco, por exemplo, né? E essa é uma tendência que a gente vê cada vez mais se aprimorar, né? Crescer cada vez mais na ciência, né? Então, se você vai, por exemplo, trabalhar com cardiologia, né? Ao invés de você ter um animal ali, onde você vai, né, todo momento colocá-lo sob altíssimas dosagens de determinadas drogas e tudo mais, você pode, por exemplo, utilizar células que simulem o tecido cardíaco. Então, é natural a gente imaginar que daqui a 10, 15 anos, realmente a gente possa literalmente excluir o uso de animais em experimentação científica. O que é ideal, né? O que a gente sabe, a gente sabe que não é ético, né? Ou a gente pode falar que, do ponto de vista das nossas leis, é algo que está dentro de uma lei, né? Que ele é ético, entre aspas, mas, de certa forma, é imoral, né? Porque você está implicando dor a um outro animal que não tem nada a ver com a história, né? E aquilo que eu falo, né? Até que ponto é correto a gente submeter uma outra forma de vida a sofrimento para atender interesses nossos? Então, acho que nada mais interessante do que a gente procure outras formas de tentar resolver essa questão, né? Que eu acho que seria o mais ideal, realmente, que a gente possa fazer. Isso sim é algo importante. Bom, a gente sabe
que tem uma definição de um pesquisador muito interessante, que é o Leonardo Boff, né? Filósofo, escritor, pensador brasileiro, muito interessante. Ele fala de que, de forma geral, né, podemos começar dizendo que ética, né, é uma maneira de agir, um comportamento, uma postura que segue certos valores morais. A ética permite-nos vivenciar características e virtudes positivas que a humanidade possui, como justiça, como lealdade, como bondade, como honestidade, entre outras características, né? Ao agir sem seguir a ética, a pessoa acaba indo contra um desses princípios, que é exatamente isso que a gente abordou aqui no início da nossa conversa. E ele ainda diz ele ainda fala aqui, né? Diz que ética é a moral do mundo, né? Podemos dizer isso de outra maneira. A ética engloba os valores que contribuem para a preservação da vida. Então, isso vai desde conceitos sociais básicos, né? Você não vai matar alguém, é errado matar alguém, ou pelo menos deveria, né, ser errado para a maioria das pessoas. É óbvio que é errado. Até você evitar usar animais em experimentação científica, né? Então, todo um conjunto. Então, como eu falei no início, é algo muito amplo. Né? E a bioética, como eu falei para vocês, nada mais é do que você aplicar a ética, né, os conceitos éticos, nas ciências biológicas. Aí, quando eu falo ciências biológicas, eu falo não a biologia especificamente, mas eu falo todo o conjunto de ciências da vida, né, que é fisioterapia, odontologia, medicina, a farmácia, a biologia, né? Então, as ciências da vida como um todo. Então, bioética do grego bios, né? A origem da palavra, bios, vida, ethos, ética, é a ética da vida, né? É a ética na prática do cuidar do outro, né? E ele é um campo de atuação multidisciplinar, transdisciplinar, né? Que vai englobar todas as áreas de saúde, mas também questões filosóficas, questões éticas, políticas, de meio ambiente. Então, você tem uma grande área, né? Um grande contexto aonde a gente tem ali, que serve de base, né? De estrutura ali, justamente para a bioética. Então, essa é a definição clássica. Existem, se nós pensarmos em relação à história da ciência, o que a gente vai ver? Então, o ser humano, ele sempre foi curioso, né? Nós sempre tivemos a curiosidade como base da nossa cultura. Né? Então, se você pegar ali a elaboração das primeiras ferramentas, né? Então, durante a evolução do homem, até chegar no Homo sapiens, que é o que nós somos hoje, né? O Homo sapiens surge ali na África há mais ou menos 50 mil anos e a gente começa a se espalhar pelo mundo. Então, a gente vai para a Europa, lá na Europa você encontra o homem de Cro-Magnon, você vai para a Ásia, você encontra os Denisova, né? Você começa a colonizar ali a região de hoje, o Oriente Médio, e você encontra outros hominídeos, né, que saíram da África antes e geraram outras espécies, e você começa a ter uma inter-relação entre elas, né, inter-relação até genética. Se você parar para pensar, 6% das pessoas brancas, né, dos ditos caucasianos, eles têm sequências de DNA que são originados dos neandertais. Então, você teve ali um intercruzamento muito forte entre eles. E essa relação, essa inter-relação, ela não se
resumiu apenas uma troca de genes, né? Quando o Homo sapiens chega na Europa, ele encontra uma outra espécie, né? Um outro hominídeo, né? Que também já tinha desenvolvido a sua cultura, já tinham... Claro, a gente está falando de algo muito rudimentar ainda. Mas, por exemplo, os neandertais, eles se adornavam, por exemplo, com conchas, com pedras, eles enterravam os mortos. Então, eles já tinham alguns conceitos de grupo, de cultura já definidos. E nós, Homo sapiens, como a gente chega lá também, a gente tem os nossos, né? Então, você acaba tendo um confronto, né? Você acaba tendo uma guerra, vamos colocar assim, literal, né? E isso que aconteceu na Europa também aconteceu na Ásia, também aconteceu em outras regiões do mundo. E quando nós... e por que só nós estamos aqui, né? Eu acho que isso aí seria até uma outra questão muito interessante, né? Se você para pensar que nós, Homo sapiens, que somos todos da mesma raça, né? A raça humana, não existe esse conceito branco, negro, amarelo. Isso é um conceito social, isso não é um conceito biológico. Do ponto de vista biológico, existe apenas uma raça, chama-se raça humana, ponto. E esse conceito social, ele foi criado lá no final do século XVII, XVIII, e principalmente vigorou no século XIX, para você ter ferramentas para justificar o colonialismo e, durante muito tempo, a escravidão, né? Então, foram ferramentas europeias para justificarem a escravidão e o colonialismo, ou nas Américas ou na África, no século XIX. Então, se nós, por exemplo, não tivéssemos exterminado essas outras espécies, né, de hominídeos, como o Neandertal, como o Denisova e tudo mais, provavelmente nós teríamos vários tipos de humanoides, né, de humanos, humanoides não, de humanos, né, de hominídeos, desculpe. Nós teríamos vários tipos de hominídeos, né? Então, aí sim o conceito de raça talvez fizesse sentido. O Neandertal, ele tem características muito bem determinadas, diferenciadas da gente, né? Apesar de a gente conseguir trocar genes com eles, né? Então, eu acho que se dentro do nosso próprio grupo humano a gente não consegue se entender, imagina se a gente tivesse que conviver com outros grupos de hominídeos, né? Então, seria uma questão muito mais complicada. Mas uma das características que permitiu os humanos dominarem outros grupos de hominídeos, como o Neandertal, o Denisova, e conquistá-los foi justamente o fato da gente começar a desenvolver ferramentas muito mais eficazes, né? Isso é ciência. Então, a partir do momento que a gente descobre que você pegar uma pedra, lascar essa pedra, afiar essa pedra, criar um mecanismo de acoplar, né, um cabo, né, uma vara a essa pedra e usar aquilo como arma, e você entender que se você atacar em grupo é muito mais eficaz do que você atacar sozinho, e criando estratégias para isso, é ciência, né? Então, a gente começa a ciência a partir desse momento, quando a gente precisa conquistar outros grupos, né? A gente começa a se elaborar ferramentas muito mais potentes do que as ferramentas que, por exemplo, o Neandertal tinha. Então, esse confronto Neandertal-Homo sapiens ocorre na Europa ali, quando o Homo sapiens chega a mais ou menos 50 mil anos, e em pouco mais de 20 mil anos, a gente acaba com eles. A gente elimina uma espécie, né, um grupo de humanos do planeta. Se a gente observa, né, a gente vai para a questão de pinturas rupestres, né, a elaboração de tintas, né, o processo de você criar ali desenhos que representassem figuras humanas, rituais humanos, animais, né? Então, se você... Aqui mesmo no Brasil existem várias cavernas com pinturas rupestres. Se você for na Europa, então, muito mais. Você vai ver que o homem, desde aquele momento, ele estava
preocupado em fazer esse tipo de representação, né? Então, para aquilo, ele precisava elaborar tintas, ele precisava corantes, né? Então, aquilo ali já estava estimulando a ciência. Isso é o primórdio, né? São conceitos muito básicos, né? Como a ciência ela começa a florescer pelo mundo, né? Com o passar dos milênios, né? Com o passar dos séculos, né? Você tem ali, desde a região da Mesopotâmia, você tem no Egito, depois Grécia, Roma, né? Então, o homem ele começa aqui nas Américas, né? Os índios, os habitantes originários, né? Com o desenvolvimento de plantas para cura, astronomia pelos astecas, pelos maias, né? Avanços na matemática pelos astecas, maias, sem passar na antiga Babilônia, a gente teve Egito antigo, a gente teve números matemáticos, né, que foram capazes de traçar, por exemplo, a distância entre a Terra e o Sol. Isso eu estou falando de 4.000 anos. O próprio processo de construção das pirâmides foi um processo altamente científico, né? E é claro que durante todo esse processo a gente teve nossa capacidade tecnológica cada vez aumentada, né? A gente teve várias coisas que permitiram que a gente avançasse. Tá, mas quando a gente faz um paralelo com os conceitos éticos que tinham nessa época, nenhum, né? Os caras que construíram as pirâmides eram escravos, né? Os primeiros estudos anatômicos, por exemplo, ocorreu, não os primeiros, mas assim, os grandes avanços anatômicos ocorreu devido a médicos que tratavam gladiadores. Então, quanto mais gladiadores dilacerados, mais avanços eu conseguiria ter, né, para tentar compreender o ser humano como um todo, né? Então, a ciência, ela desde o começo, ela já inicia convivendo num mundo que você não tem normas éticas para direcionar isso, né? Você ainda tem um entorno religioso muito forte, né? Então, os gregos pensavam, filosofavam sobre a existência do que é vida, tentavam calcular a diferença a distância entre a Terra e a Lua, ou a Terra e o Sol. Desculpa. Mas, ao mesmo tempo, estavam ali envolto com seus deuses, né? Zeus, lá no Olimpo. Então, você teve sempre esses conceitos andando muito próximo. Na Idade Média, a mesma coisa, por mais que a gente tenha tido grandes avanços, quando a gente pensa, por exemplo, no período da Renascença, né? Foi incrível, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Donatello, esses grandes pintores, né, ou escultores como Michelangelo, ou pintor como Da Vinci, para eles elaborarem as suas obras, eles tinham que, por exemplo, estudar anatomia. Então, você teve muitos avanços na anatomia que começaram justamente pelos trabalhos desses caras, né, pela necessidade deles produzirem algo muito próximo do real. Então, daí a necessidade de você estudar anatomia. Então, todo esse contexto ele vai se formando, né? E a ciência ela vai avançando, né? A ciência, como a gente conhece hoje, ela começa realmente a deslanchar a partir do século XVIII, lá 1700 alguma coisa, que aí você já... Claro, você teve pessoas importantes antes, como Galileu e tudo mais, quando a gente pensa na astronomia, mas... e principalmente as ciências humanas, as ciências da saúde, né? As ciências da vida, elas começam a deslanchar realmente a partir do século XVIII, né? E com o passar do tempo, ela vai ficando cada vez mais intensa, ela vai ficando cada vez mais aprimorada, ela vai tendo um poder maior de destruição ou de salvação, dependendo do ângulo que você olhe. E isso foi o fator que desencadeou a necessidade de que houvesse mecanismos que controlassem as pesquisas, né?
que norteassem, ou pelo menos que determinassem o que era certo e o que era errado em relação às pesquisas, né? E a gente vê que essa necessidade ela cresce muito, principalmente durante muitas coisas que aconteceram no início do século XX, né? Quando você tem ali a criação, por exemplo, de gases que são capazes de gases tóxicos que são capazes de eliminar o exército inteiro, né? Você tem ali o surgimento de bombas que são capazes de destruir cidades, né? E a gente sabe que a questão da Segunda Guerra ela é particularmente delicada, porque a Segunda Guerra você tem um aparato de experimentação, coloque de científico entre aspas, porque aquilo não pode ser considerado ciência, extremamente elaborado, extremamente elaborado. Então, desde o processo de criação das câmaras de gás pelos nazistas, né, até o que você poderia produzir de estudo ligados à embriologia, né, ou de genética, eles criaram mecanismos medonhos, assustadores, né, por assim dizer, horrorosos, para tentar estudar. É por isso que eu citei no início da nossa conversa a questão ligada, por exemplo, ao Mengele, né? O Mengele foi um cara que ele passou todos os limites, assim, anos-luz do aceitável para o humano, né? E, infelizmente, a gente viu, agora na história da Covid, muitas dessas atitudes serem reproduzidas, infelizmente, aqui no Brasil, né? A gente tem histórico de empresas aí empresas de saúde, coloca também entre aspas, né, que estavam matando pacientes para justamente liberar leito para terem mais pacientes, para ganharem mais dinheiro em cima disso, né? Os experimentos, como eu citei, de cloroquina e tudo mais. Em suma, a Segunda Guerra ela marca, né, essa necessidade de você criar esses mecanismos para regular a ciência. E é justamente isso que eu coloco aqui, né? Então, um resumo do que eu falei até então, ao longo de milhares de anos de humanidade, muitas descobertas importantes, como a gente já conversou sobre elas, já foram feitas para a ciência, o que nos permitem viver, né, de forma extremamente elaborada até hoje, né, extremamente eficaz, é um bem-estar social geral, a ciência traz isso, né? Mas, infelizmente, como a gente já falou, muitas dessas conquistas acabaram violando códigos de ética, né, que nos preservam como seres humanos, desde um tempo em que nem se falava sobre isso. E a questão nazista, que eu coloco aqui, né, durante o governo nazista, foram cometidas diversas atrocidades em nome da ciência. Entre outras práticas, foram implementadas leis de segregação racial e proteção da raça ariana, programas de esterilização forçada, programas de eutanásia, de diferenciação mental, de eutanásia de deficientes mentais e físicos, experimentos médicos com pessoas deficientes e saudáveis, presas em campos de concentração. Então, pós-Segunda Guerra, quando a gente chega, acho que talvez um ponto mais baixo da espécie humana, a gente tenta sair desse lamaçal e a gente começa a olhar para o lado e, pô, isso não está certo, isso está errado, temos que melhorar nisso. E essa tentativa, ela foi em vários campos, inclusive na ciência, né? Então, a ciência passa a exigir, a cobrar a necessidade de você ter ali mecanismos que possam assegurar o bom desenvolvimento, né, da pesquisa sem ferir, né, sem prejudicar as pessoas. Eu escolhi para as nossas discussões alguns experimentos, eu considero experimentos muito importantes, né, experimentos que são necessários para a gente entender como que foi esse desenrolar da ciência, né? Então, eu vou falar aqui
rapidamente de alguns e depois, em detalhes, a gente vai falar de outros. Então, a gente teve, por exemplo, eu posso começar aqui, peraí, só um segundinho. A gente teve uma questão que tem que ser, né, vale a pena mencionar, células de câncer em prisioneiros. Né? Então, entre os anos de 1950 e 1960, um instituto de oncologia chamado Charles Taunton fez uma pesquisa para descobrir como o sistema imunológico de uma pessoa reagiria quando exposto a células cancerígenas. E para chegar a essa conclusão, a decisão foi de injetar essas células em pacientes sem a permissão dos pacientes. Aqueles que sabiam que iriam passar pelos testes, ainda assim, não sabiam de todos os detalhes do que poderia acontecer com eles. O resultado das injeções, claro, acabou resultando no crescimento de nódulos cancerígenos, levando a metástase em muitos dos casos. Os experimentos começaram em pessoas já doentes, mas depois passaram a acontecer em indivíduos saudáveis, com os cientistas recrutando prisioneiros para isso. O caso veio à tona quando alguns pesquisadores convidados para os testes se recusaram a participar e fizeram denúncia. Ou seja, um processo completamente antiético. Né? Não notificaram os pacientes, usaram drogas, substâncias sem a permissão deles. Então, assim, e que ainda fizeram mal. Né? Então, algo abominável. Né? A gente tem, por exemplo, testes dermatológicos. Né? Então, quando a gente pensa na descoberta da tretinoína, né, que é um composto dermatológico, ela também, a descoberta desse composto também aconteceu de forma antiética. Né? Então, lá nos anos 50, tinha um cientista chamado Albert Kingman, que era um dermatologista na Pensilvânia. Eles começou a usar, né, prisioneiros para testar os seus produtos. Então, esse sujeito ele pegava prisioneiros para fazer testes de produtos que ele estava desenvolvendo. Né? Então, deixando neles cicatrizes e causando muita dor. Ao todo, cerca de 75 prisioneiros de uma penitenciária na Pensilvânia receberam uma pequena quantidade de dinheiro, né, para participar do experimento, mas sem saber do que estava se passando, né, e quais seriam os efeitos colaterais. Né. A gente tem um caso muito emblemático também, que aconteceu agora, coisa de poucos anos, e que envolve o pesquisador, na verdade, acho que não é médico, que é o Ren Shankui, que é um chinês que ele, utilizando uma técnica extremamente interessante, extremamente importante e necessária para desenvolvimento de pesquisa, que provavelmente vai revolucionar e já vai revolucionar o mundo da ciência, que é o CRISPR-Cas9. Ele foi capaz de modificar em dois crianças, dois gêmeos, né, em nível embrionário ainda, ele foi capaz de modificar o receptor CCR5 para que esse receptor CCR5 não se ligasse ao GP120 do HIV. Então, isso automaticamente impede que o vírus da AIDS entre dentro da célula. Você pode pensar, mas isso é fantástico. Não, a ideia em si não é uma ideia... na verdade, eu critico até a ideia, porque elas podem não morrer, por exemplo, vítimas da AIDS, mas elas podem, por exemplo, morrer de septicemia, porque o CCR5, por exemplo, é um receptor importante para se ligar, né, a quimiocinas. Então, é um tiro louco que ele deu. Né? E, fora isso, todo o processo antiético de desinformação dos pais foi assim, uma vergonhosa. A comunidade científica se colocou totalmente contra esse tipo de experimento. A gente vai ter um momento que a gente vai discutir só essa questão aqui, porque eu acho que é um dos pontos mais fortes, pelo menos nesse século, né, século XXI, que a gente está lidando de erros. Né? Acho que juntamente com as atrocidades brasileiras que foram cometidas, junta-se esse daí, é o que a gente tem de mais pesado. Né?
nos últimos anos, né? A gente tem, por exemplo, só para não ficar muito longo, né, a questão de radiação em grávidas, né? Então, lá no final da Segunda Guerra Mundial, os médicos americanos que testaram efeitos de radioatividade em grávidas, também uma questão abominável, né, vergonhosa, né? A gente tem mosquitos infectados. Entre 56 e 57, o Exército dos Estados Unidos conduziu experimentos biológicos na Geórgia, utilizando milhões de mosquitos infectados, que foram soltos, carregando dengue e febre amarela, com o objetivo de descobrir se eles poderiam passar a doença para os habitantes. Horrível, né? Acho que não preciso nem dizer o mal que isso faz, né? E quando você tem ainda a ciência sendo utilizada para questões terríveis também, como, por exemplo, a cura da homossexualidade, né? Durante o apartheid na África do Sul, em 69, houve um experimento que o objetivo era criar, né, uma cura para a homossexualidade, né? E esses experimentos estavam entre os experimentos estava usar terapias de aversão eletroconvulsivas que amarravam eletrodos ao redor do braço do paciente com um mostrador calibrado de 1 a 10. Então, eles eram obrigados a ver fotos de homens nus e incentivados a fantasiar sobre elas. Era quando os choques eram liberados. Os testes acabaram por acusação de violência aos direitos humanos. Então, esses aqui são alguns exemplos, né, de erros, né, que nós tivemos em relação ao desenvolvimento da ciência. Claro, a gente vai discutir isso com mais detalhes. E o cinema também, ele traz isso de uma forma muito interessante. Então, eu até deixei aqui para vocês, eu quero que vocês vejam esses filmes e tentem ler esse livro, que a gente também vai discutir, que tratam dessas questões. Um é o filme Gattaca, né, que fala sobre genética, é muito interessante. A Vida Imortal da Henrietta Lacks, né, que todas as relações que a gente tem no mundo vêm dela. E, por último, um livro escrito pelo escritor inglês McEwan, que é A Balada de Adam Airy, que também é um livro interessante. Então, deem uma olhada nesse material para a gente dar prosseguimento às nossas aulas. No mais é isso, espero que vocês tenham gostado dessa introdução e a gente se vê ao longo dos módulos. Até mais!